E aí galera do canal, tudo bem? Tô aqui de novo no estúdio M7 do meu amigo Matheus Machado para a gente gravar mais uma super entrevista aqui para o canal. E dessa vez a gente vai entrevistar o grande Torquato Mariano, um cara que é referência na guitarra brasileira aí, timbre, bom gosto. Torquato, desde já eu quero te agradecer pela oportunidade aí de estar concedendo essa entrevista para o canal, tá bom? Lele, eu que agradeço a vocês pelo carinho de vocês comigo, muito obrigado. O grande Márcio Quen, que há muitos anos acompanha a dupla Bruno e Marrone. Obrigado pelo convite, Lele. Olá, Lele. Grande Lele Severo, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Fala, Lele, fala galera, um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui hoje com o meu grande amigo Manute Lacerda, guitarrista do Eduardo Costa. Hoje eu estou passando aqui para convidar vocês a assistir a entrevista que eu dei para o meu querido amigo Lele Severo no canal dele, né? Estou aqui na casa do meu grande amigo aqui, o Ronaldo Cesário, guitarrista do Eduardo Costa. Olá pessoal, meu nome é Álvaro Gonçalves, eu vou fazer essa entrevista com Lele Severo. Fala galera, tudo bom? Oi Lele, obrigado pelo convite. Jimmy Oliveira aqui. Recentemente eu dei uma entrevista aí pro meu grande amigo Lele Severo. Eu acho legal esse lance de entrevista porque você passa a conhecer o artista mais de perto. Eu só entrevisto o cara que toca demais, não. Torquato, começa contando pra gente como a música entrou na sua vida e como surgiu o interesse pela guitarra. Fala, Lele, fala galera. Pô, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vou te contar como começou tudo. Começou quando eu tinha 11 anos, que minha irmã tocava violão e através do violão dela comecei a me interessar por aprender alguns acordes. Aí o que eu fiz? Naquele tempo eu procurei uma professora que tinha lá na Argentina, que ensinava violão. Ela ensinava um violão regional, né, de um estilo que se chamava samba também, mas um samba totalmente diferente. É um samba em tercinas, é tipo uma guaranha, né? E aí eu aprendi os 3 primeiros acordes, que foram o Lá maior, o Ré maior e o Mi maior. A partir dali eu fui começando a tirar algumas coisas no violão mesmo, de coisas de guitarra, né? Aí o que eu fiz? A melhor amiga da minha irmã, Lucrécia, ela tinha um namorado chamado Botafogo, que era um guitarrista de blues incrível, que hoje é considerado um dos maiores guitarristas de blues da Argentina. O que eu fiz? Pedi para ele me dar umas aulas. Aí já estava entre 11 e 12 anos, e eu fui estudar com ele, e acho que toda segunda-feira na casa dele. Inclusive é um cara que vocês podem procurar na internet, chamado Dom Villanova, Botafogo, lá de Buenos Aires. Toca blues pra caramba, hoje considerado um dos grandes nomes do blues argentino. E a primeira música que ele me ensinou, eu lembro que eu cheguei na escola e eu falei para um amigo meu, porra, aprendi uma música do Deep Purple. Ele falou, já sei, Machine Head, ele tocou Machine Head lá assim. Eu falei, não é essa não. Ele tinha me indicado, agora vou lembrar do nome em castelhano, quadro de uma exposição, Pictures do Machine Head, que é... E aí, porra, era uma música assim que ninguém sabia, porque todo mundo tocava Machine Head e eu tava aprendendo, tipo, uma coisa mais sofisticada, né? E aí eu comecei a me destacar entre os amigos da escola com essa música que o Botafogo, o nome dele era Botafogo, hoje é Dom Villanova, me ensinou, que era um guitarrista de blues fantástico. Ele me apresentou também ao Peter Green e ao John Mayall e os Blues Bakers, então eu tive contato com essa linguagem aos 12 anos. É bem verdade que na Argentina essa linguagem do blues, ela é igual talvez o pagode no Brasil. Então, naquele tempo, os meus amigos de 11, 12 anos estavam se influenciando por esse tipo de música, né? Pelo blues inglês, que era muito forte na Argentina, né?
Torquato, conta pra gente um pouco da sua trajetória musical, da sua carreira até você se tornar o músico que você é hoje. Cara, minha trajetória, logo depois quando cheguei no Brasil, eu cheguei no Brasil com 14 anos, na minha escola tinha uma menina argentina, e aí eu, um dia conversando com ela, falei, legal, eu sou argentino também. Aí ela falou assim, não, ela falou, porque minha mãe é casada com Cláudio Gabis. Cláudio Gabis, para mim, é tipo assim, o Cláudio Gabis, ele tá para a Argentina como o Pepeu Gomes está para o Brasil aqui, né? Era um dos maiores ídolos da guitarra na Argentina. Ele era um guitarrista de blues que depois ele largou tudo e foi estudar na Berkeley. E ele falou, como assim? Ele falou, pô, claro, Cláudio mora aqui no Brasil. Eu falei, caramba, que incrível, pô, eu sou fã dele. Eu tinha 15 anos, de 14 para 15 anos. E aí o que aconteceu? Eu falei, pô, ele dá aula. Eu falei, ele dá aula. Aí eu fui entrar em contato com o Cláudio Gabis, que, embora aqui no Brasil não fosse famosa, megamente conhecido como ele era na Argentina, ele é um cara de super respeito aqui, ele tocava com Marco Rezende, do grupo Index, ele estava numa onda mais low profile, mas é assim, tipo assim, é como você de uma hora para outra ter contato com o grande guitar hero do teu país, né? Né? Ele era considerado o Eric Clapton argentino, né? Ele tinha uma banda tipo Cream, Manaus, que era assim, tipo Legião Urbana no Brasil, lá na Argentina, nos anos 70. Aí fui tomar aula com ele. Ele dava aula ali no Jardim Botânico e todo mundo tomava aula com ele, não somente eu. O Celso Fonseca tomava aula com ele, Zepa, que era guitarrista de um monte de gente, também um guitarrista incrível brasileiro também, do Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu? Eu acabei, a partir dali, conhecendo muita gente, né? Porque ele me apresentou para muitas pessoas e comecei a estar num network do que as pessoas faziam. Eu lembro que todos os músicos iam ver todo mundo, o Hélio Delmiro e o Ari Piessarolo tocando no Clube 21. Ele me falou pela primeira vez do Ricardo Silveira. Enfim, ele me fez, além de ter me ensinado muito como músico, ele me fez conhecer as primeiras pessoas, né? E aconteceu que aí com 16 anos, eu tomei aula com ele durante 1 ano, mais ou menos, 2 anos, assim, depois eu fiquei mais amigo e teve um momento que eu larguei a escola no primeiro do científico e aí eu tomei uma chamada em casa que era ou você vai estudar ou você vai trabalhar. Aí eu falei, não, então eu vou tentar trabalhar porque eu estava muito desconcentrado na escola, eu não conseguia acompanhar o ritmo dos estudos e eu queria mesmo era tocar, né? Não é nada que eu recomendo para ninguém, foi uma loucura que eu fiz, mas foi o que eu podia naquele momento. E aí eu liguei para uma pessoa que ele era o sobrinho de uma amiga improvável de eu conseguir um trabalho, mas ele me atendeu super bem. Era o sobrinho de uma amiga da minha mãe, na verdade. E aí eu liguei para ele e falei, Ricardo, pô, tô precisando trabalhar, eu sou aluno do Cláudio Gabis, e eu liguei para tentar fazer qualquer coisa. Se me chamasse para tocar num boteco, eu iria porque eu estava precisando. E aí ele me ligou e me falou, vem cá, você pode vir hoje, 3 horas da tarde? Aí eu falei, claro, traz um amplificador e tua guitarra para eles te ouvirem aqui. Ah, tá bom. Levei meu amplificador, era um Dual Vox italiano, né, eu acho que a Janine copiou depois esse modelo deles, que ele é muito parecido com aquele Janine, e uma guitarra, que eu tinha uma Gibson Les Paul Recording, e fui lá fazer uma audição num bar à meia luz, assim, 3 horas da tarde, as cadeiras todas viradas. Tava o Ricardo, o cara para qual eu ia fazer a audição, e aí tinha um cara sentado com uma namorada ali no sofá do lado, né? Aí o cara que eu ia fazer a audição começou a tocar, aí acompanhei uma música, acompanhei 2, aí ele falou, faz um improviso. Aí fiz um improviso, e o cara que estava lá sentado levantou e falou assim, ô Johnny, contrata o menino que ele é bom, hein? Eu tinha 17 anos, era argentino, morava 2 anos no Brasil, e eu não sabia que naquele momento eu estava fazendo uma audição para
talvez ficar trabalhando 2 anos, como aconteceu, com Johnny Alf. E esse cara que estava ali foi o Ronaldo Bosco, porque nesse lugar que eu fui tocar, que era o Chicos Bar, era um lugar onde era a nata da música de qualidade ali, né? E eu passei 2 anos tocando todo dia, toda noite, com Johnny Alf, aprendendo o melhor que há da música brasileira. Então aquilo para mim foi uma escola inacreditável, porque eu realmente eu estava cru naquele momento, mas ele foi muito generoso comigo, e apesar de eu não ter uma leitura incrível, ele falou, não, ele me lembro que teve um dia que ele falou, cara, acho que não vai dar para você continuar no segundo dia. Aí eu fiquei mal, atravessei a lagoa, ali na lagoa, sentei no banquinho, chorei, voltei, falei, Johnny, pô, tô precisando muito desse trabalho, você me dá uma semana para eu ficar nos trinques? Eu vou te dar até segunda-feira, se até segunda-feira você estiver lendo melhor, aí tu fica, senão eu vou ter que procurar outra pessoa. E eu levei todas as partituras para minha casa, eu levei numa quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o dia inteiro estudando e lendo para pegar cândido, assim. Aí eu dei uma melhorada, né? Então ele me manteve na gig, né? Então para mim isso foi... E essa foi o primeiro trabalho. Esse primeiro trabalho era já num nível que, profissionalmente falando, era muito alto, né? E eu tive muita sorte de estar ali, né? Porque não foi algo que eu procurei, eu precisava trabalhar apenas. Então aquilo me deu uma canja muito grande, porque todo dia a gente tocava um repertório que era um repertório fantástico. O repertório inteiro do Tom Jobim, o repertório inteiro do Cole Porter, o repertório inteiro do próprio Johnny, que só com esse repertório já seria uma escola incrível, né? E às vezes iam pessoas de nome lá, Lenin Andrade cantava lá, às vezes ficava meio turno um, meio turno outro, aí eu ficava ouvindo a Lenin cantando todos os dias, e ao mesmo tempo eu tocava todos os dias, então foi uma escola muito grande para mim. E daí eu paralelamente, eu tinha as minhas bandas com a galera da minha idade, né? Porque eu tinha 17 anos e ali todo mundo tinha 40, 50 anos, né? E eu nesse momento eu andava paralelamente tocando na noite e com as bandas, tocava com o Luciano Bahia, a gente fez vários shows junto com o Barão, que estava começando, ainda ninguém era conhecido, Choque, que era a banda do Rogerinho com o Nilo Romero, que Nilo depois foi se tornar o produtor do Cazuza. Então tinha uma galera paralelamente andando do Rock Brasil. O Rock Brasil ainda não estava acontecendo. Minha cachorra gritando. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a andar em 2 frentes. Numa frente mais conservadora musical, que era maravilhosa, porque era muito, muito profunda, e a galera da minha idade, que a gente se encontrava no Baixo Leblon depois de madrugada, ficava ali conversando. E aí eu entrei pro Kid de Abelha. Eu cheguei a tocar numa formação antes da banda estourar do Kid de Abelha, mas minha vida começou a ficar muito cheia de trabalhos, assim, e eu, na verdade, eu estava querendo me tornar um músico melhor, então eu acabei preferindo não ficar na banda, porque eu queria poder dar atenção a tocar em vários lugares, entendeu? E para eu ficar na banda eu ia ter que basicamente parar tudo, né? E parar tudo nesse momento para mim não era uma opção. Eu queria estudar, eu queria tocar outras coisas de MPB e tudo mais. E aí acabei saindo da banda e chamando o Bruno, que ele tocava comigo na banda do Luciano Bahia. E o Bruno ficou na banda e paralelamente fui fazendo várias coisas com a galera mais da noite e tocando com os meus amigos também. Até que o Zé Luiz Oliveira, que hoje mora em Nova York, me chamou para fazer parte da banda do Rich, na turnê do disco Menina Veneno. Então, entre os 17 e os 19 anos, a coisa ali começou a acontecer dessa maneira. Eu andando nos 2 lugares, não sabendo bem se eu ia mais para um lado mais pop rock ou se ia para um lado mais MPB. Então, o que eu fiz? Eu me
fiz um desafio para mim de levar as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu ficava tocando em vários universos diferentes, o que foi muito bom para mim, porque eu conseguia absorver muita coisa de um lado e muita coisa do outro e levar de um lado para o outro, né? Por exemplo, eu quando tocava com a galera mais MPB, eu tinha algo do pop e do rock. E depois, quando tocava com a galera mais pop rock, eu tinha algo da MPB, que eu acho que, curiosamente, a MPB, aqui no Brasil, ela anda junto com o pop rock também, se você quiser, né? Tanto é que você tem álbuns incríveis, como, por exemplo, o disco da Marina Virgem, que eu gravei também, eu fiz parte do time de produção do Léo, foi o Léo Gadamer produzindo, junto com o William Magalhães, Nico Rezende, e eu nas guitarras e teclados também, programando. Ali tem uma junção de MPB com pop, com rock maravilhosa, né? Isso tudo foi possível porque eu antes tive uma estrada profunda, né? Com alguém como Johnny Alf. Depois do Johnny também eu toquei em quase todas as casas noturnas do Rio de Janeiro. Eu toquei no Carinhoso, toquei no eu esqueci o nome, mas é aí onde teve o Batomush, ali tinha o Rio Mar, toquei em churrascaria, toquei no Café Nice, que era um lugar que eu cheguei a tocar com o Jamelão lá, entre os 17 e 18 anos. E eu lembro também que eu ia muito da canja na Estudantina, quando o Paulo Moura tocava lá, porque eu tocava numa banda chamada Palmares também. Enfim, era toda uma mistura de estilos e coisas que só o Rio de Janeiro te oferece, né? Conta pra gente quando e como começaram a surgir os convites para você começar a gravar com grandes artistas e artistas renomados da música brasileira. Então, foi ali mais ou menos. Depois que eu comecei a tocar com o Rich, agora eu estou numa dúvida depois que comecei a tocar com o Rich, surgiu dá uma cortadinha aqui. Depois que eu comecei a tocar com o Rich, depois o Lobão me chamou para tocar com ele e a gente gravou o Rock and Roll, que é um disco que acabou que eu, por uma questão apenas eu não fui chamado para produzir, mas na prática eu acabei produzindo muitas coisas do disco, porque eu era um cara que tinha já essa tendência no estúdio de dar uma organizada, de dar uma liderada para que as coisas aconteçam mais rápido, de ter uma ideia. E acabou que eu ganhei o crédito de produtor de estúdio, tá lá, produtor de estúdio, na verdade. E aí, nesse momento, também quando eu gravei Revanche, né, que muita gente gostou, que era... Não sei se vocês lembram, quando eu gravei Revanche, as pessoas gostaram muito e começaram a acontecer muitas coisas, assim, das pessoas me chamarem para gravar. Foi ali em 83, acho, 84, talvez 85, né? E aí as coisas começaram a acontecer. Foi mais ou menos ali. Lobão, depois eu toquei com o Cazuza, aí comecei a tocar com o Léo Gadamer, e o Léo me chamava para muitas coisas também, ele produziu a Marina, me chamou junto também. Depois o Flávio Venturini foi no show do Rich e ele me viu tocando e acabou que por causa disso me chamou para gravar no disco dele. Aí quando me chamou para gravar eu fiquei amigo dele porque eu já era muito fã dele. Pedi uma música, ele me abriu as portas, me mostrou um baú de músicas, eu escolhi Sobre o Mar, gravei no primeiro disco. E quando eu produzi essa música no meu disco, o Flavinho gostou muito e por causa dela ele me chamou para produzir Noite com Sol. Também aconteceu um pouquinho antes, que quando eu estava tocando com o Léo Gadamer, a gente fez um show lá no Festival de Jazz e a Gal Costa estava lá e parece que ela me viu no show e perguntou para mim, pô, gostei muito do Torquato. Aí ela me chamou para entrar na banda dela também. Essas coisas todas aconteceram paralelamente.
Torquato, explica pra gente o que geralmente é esperado e exigido de um músico que quer trabalhar com gravações com artistas de estilos diferentes. Cara, eu acho que isso depende do produtor, mas tem uma coisa que é básica, né, para você trabalhar em estúdio. Primeiro você tem que ser rápido, né? E ser rápido não quer dizer que você vai fazer as coisas mal feitas, não. Eu acho que tem uma dinâmica de estúdio que é você tentar entender o que a música precisa dentro da concepção daquele produtor e daquele artista, e você agir rápido com ideias, né? Tem horas que você tem que absorver as ideias dos outros e tem horas que você tem que apresentar ideias. Então você tem que ter também uma sensibilidade para saber quando é que você está sendo um instrumento da produção dos outros e quando o produtor precisa que você traga ideias para que você resolva a situação. Por exemplo, pode ser que numa hora o cara não saiba exatamente o que ele quer e você diga assim, não, pô, mas se a gente botar uma guitarra, a música é mais pop, mas se a gente botar uma guitarra limpa, mas fazendo os acordes, pode ser que isso funcione para a música. Aí você testa, às vezes eu lembro muito de quando eu botava muito drive nos anos 80, o nego falava para mim, não, tá muito pesado, né? Para mim não estava nada pesado, mas para a maioria das pessoas estava. Aí eu já sabia que com aquele time de produção, da próxima vez eu não ia vir e trazer algo muito pesado. E tem muito também de você ser um pouquinho adivinho, porque às vezes as pessoas não sabem o que quer. Então você tem que ir descobrindo junto com elas. Acho que você tem que fazer um pouquinho esse trabalho junto. Torquato, você é um guitarrista que tem muito bom gosto nos solos que você faz. Um exemplo, a música Transas, do Hit, que foi gravada no disco Circular, de 85. Outro grande solo seu é com Flávio Venturini, Quando Você Chegou, que foi gravado no disco Noites com Sol, né? Conta pra gente como é o seu processo de composição de um solo, como você elabora, se você vai mais pelo lado técnico, pelo lado teórico, se você é mais de sentir a coisa. Conta pra gente como é o seu processo de criação dos seus solos. Cara, eu uso muito a intuição para isso. Normalmente esses solos assim, é algo que vem na hora que você está ouvindo a música. Aí a gente ouviu muita música pop, né? A gente ouviu muito Toto, ouviu muito Brad, as músicas dos anos 70, todas elas têm solos clássicos, né? Então, quando você está num processo de criação junto a um artista, normalmente você vai usar, de acordo com o seu feeling, alguma intenção melódica que tenha a ver com aquele contexto, né? Então, eu lembro que Transas, por exemplo, que você comentou agora, eu lembro que o Nico Rezende, eu fiz um solo e falei, legal, mas pô, faz... Aí eu fiz... Aí depois acho que eu criei... Lembrei agora, junto com vocês. Aí ele falou... Aí ele fez essa frase, aí eu criei outra em cima e a gente foi, mas assim, foi bem rápido esse solo. Por exemplo, o solo do próprio Lobão, que eu lembro que o solo eu lembro que o solo do Revanche eu fiz tipo no Vamos Ver, ele saiu tocando e eu... Ele saiu isso tudo de uma vez só. O solo de Quando Você Chegou também foi um solo que eu fiz em casa, eu gravei dentro da minha casa e ele saiu de prima. Esse aí parecia que já vinha com a música. Então acho que a gente tem que usar muito a inspiração, né, para isso tudo, sempre, né?
Torquato, eu já vi você comentando que uma das suas maiores referências na guitarra é o grande Jeff Beck. Além dele, quais são os guitarristas que você admira, que você costuma ouvir, tanto aqui no Brasil quanto fora? Cara, às vezes eu me esqueço de falar de algumas pessoas, porque também a gente tem muitas referências que marcaram a gente em fases diferentes. O Jeff Beck, para mim o Jeff Beck, por vários motivos, ele é um dos maiores nomes da guitarra. Primeiro porque eu acho que é um dos poucos caras que parece que a guitarra nasceu junto com ele. É um cara que o instrumento e ele se misturam de uma maneira que, cara, todas as vezes que eu vejo o Jeff Beck tocando, ele me surpreende, porque ele toca daquele jeito dele, mas ele sempre faz coisas que eu digo, caramba, de onde ele tirou isso? E eu vim entender que isso tudo vem da espontaneidade. E isso é algo que está dentro dele, né? Outro cara que era assim era o Hendrix, né? O Hendrix era incrível, o cara fazia os negócios que você fala, pô, mas isso não existia na guitarra. Isso, às vezes eu tenho umas pessoas que fazem uns elogios que eu fico feliz, porque o que eu elogio desses caras que eu adoro. Um cara outro dia falou para mim, pô, cara, mas a minha guitarra não tem essas notas. Eu falei, eu acho a mesma coisa quando eu vejo o Jeff Beck tocando, quando eu vejo o Hendrix tocando. Mas o cara que mais me influenciou no início, antes do Beck, foi o Peter Green, que ele é o guitarrista dos Blues Bakers, e ele é o cara que mais influenciou o Santana. Ele é o compositor do Black Magic Woman. Procurem coisas sobre ele que vocês vão entender. E ouçam, vocês vão ver que o Santana é muito influenciado por ele. O Santana me influenciou muito, 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 muito também. O Rich Blackmore me influenciou muito, 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 muito. Outro cara que, pô, assim, às vezes eu queria ter feito alguns solos que ele fez, David Gilmour. Muito, muito, muito. Aí vem os caras do jazz, George Benson, é um cara que marcou muito, muito minha maneira de tocar. O Benson, o Pat, marcou muito minha maneira de tocar também. Hoje, um dos caras que eu mais admiro é o John Scofield. Para mim, ele é um guitar hero da guitarra. Van Halen. E aí tem dois caras que eu não posso esquecer. Um deles, então, acho que assim, marcou muito e está dentro do meu DNA. É o Larry Carlton. O Larry Carlton, para mim, é um dos caras mais inspirados. E a maneira dele tocar. O Larry Carlton, tem o Robert Ford. Estou falando dos iconizones, né? Iconizaços. O Pat me influenciou na maneira de compor, na maneira de ver a música como um todo. E guitarristas brasileiros, por exemplo. Ricardo Silveira é um cara que me influenciou muito, muito. A gente fez um negócio todo dia juntos e eu achei engraçado porque eu falei, caramba, eu vou mudar o som porque ele me influenciou tanto que se eu tocar com o mesmo som que ele, não vai dar para entender que quando começou um e quando começou o outro, né? Toninho Horta, um cara que me influenciou muito. Lá no início também teve o Ari Piessarolo, que um cara contemporâneo do Hélio Delmiro, que um músico incrível, brilhante. O próprio Hélio Delmiro, um cara que influenciou todo mundo, né? Porque são caras que têm uma maneira única de tocar, né? Hoje tem alguns caras que eu sou muito fã, Daniel Santiago, um cara que há muitos anos eu acompanho, tudo que ele faz é maravilhoso. Inclusive eu já me inscrevi no curso dele de harmonia, porque do jeito que ele explica é fantástico o curso de voicings dele. E um monte de gente, deve estar esquecendo muitas pessoas, tá? Torquato, o que te faz admirar um guitarrista? Que características esse guitarrista tem que ter para chamar a sua atenção? Lele, para eu admirar um guitarrista, ele tem que bater no meu coração primeiro. Assim, o que me faz admirar todos esses caras que eu falei, que são caras que eu, sempre que eu vejo tocando, eu saio da minha zona de raciocínio. Eu vou para um lugar onde a música se torna como se fosse uma comida, algo que me dá um sabor. Então, esse sabor que o guitarrista passa através da música é a primeira coisa que me chama a atenção. Agora, eu admiro muitos guitarristas que não são, às vezes, totalmente... eu vou formular melhor isso aí, tá?
admiro muito os guitarristas técnicos também, que me chama a atenção como eles conseguiram superar algumas coisas através da técnica. E eu gosto de ouvi-los e ver de que maneira um faz isso, aquilo, coisas que para mim não são tão intuitivas. Eu gosto, às vezes, de ficar vendo uns caras que fazem a coisa totalmente. Por exemplo, um cara que é dificílimo de você fazer algo parecido, o Alan Rosworth. Eu sempre admirei muito. E ele tem uma técnica que é fora da curva, assim, ele está 20 anos na frente de tudo que eu já vi. E embora eu saiba que eu nunca vou tocar assim, eu gosto de olhar e acompanhar e admirar como ele cria a beleza por caminhos diferentes dos que eu tomaria, né? Esse é um exemplo bem claro, assim. Teve uma hora que eu falei, não, um dia eu vou tocar igual a Alan. Depois eu falei, cara, esse dia vai ser na outra encarnação. Porque ele toca de um jeito que eu nunca vou conseguir tocar. Eu já me conformei com isso, né? Porque eu não sei aonde ele engatou nisso, deve ter sido bem no início. Tem outra coisa também importante, que a técnica da gente, ela é muito moldada no início, né? Então depois de você ir mudando de técnica, é um desafio. Eu tento às vezes, eu queria ter a paletada do Benço, que é toda invertida, ele faz blum, blum, mas cara, eu acho que ele aprendeu isso quando ele tinha 15 anos. E eu voltar tudo para trás, eu tentaria voltar, mas não consigo. Então, na hora que eu vou tocar, acabo tocando do meu jeito mesmo. Torquato, você é um grande produtor musical e já foi diretor de grandes gravadoras no Brasil. Sendo assim, você viu todo o cenário musical brasileiro mudar até chegar aos dias de hoje. Como você avalia a música brasileira hoje em dia e os critérios usados para se fazer sucesso hoje em dia no Brasil? Como você analisa a situação da música brasileira atualmente? Cara, o critério para fazer sucesso sempre foi o sucesso, né? Eu gosto dos tempos onde ninguém usava critério para fazer sucesso, fazia critério para fazer música, e o sucesso era uma consequência dessa música. Eu acho que a música hoje ela está muito influenciada pela gestão e por toda a estrutura, né? Então vai ser cada vez mais difícil a gente ter artistas inspirados, porque duas coisas. Primeiro, o público em si não está tão preocupado com a inspiração. Hoje, principalmente no Brasil, a música é um produto de entretenimento. Beleza, entendemos isso. Desde o momento que entendemos isso, começou a acontecer de que as pessoas querem fazer sucesso e não querem fazer música. Então eu sou de uma geração onde ainda vi pessoas dentro do estúdio tentando imprimir uma mensagem, tentando imprimir uma emoção, um sentimento, e pouco se falava se ia tocar no rádio ou não. E eu participei de muitos mega hits que não foram feitos com essa intenção. Um deles foi, por exemplo, o próprio trabalho do Lobão, o próprio trabalho da Marina Virgem, o próprio trabalho do Cazuza. Cara, essas pessoas não estavam preocupadas em fazer sucesso. Elas faziam sucesso, mas elas não tinham uma bula para fazer isso. Elas faziam a música que elas gostavam, que elas podiam fazer, e aquilo fazia sucesso. Hoje você tem 250 mil fórmulas, 250 mil produtores. Muitos produtores hoje não são do mundo musical. Então, acho que a gente vai ter esse resultado. Eu não julgo, não estou dizendo que está certo ou errado, mas é o que a gente tem hoje disponível, né? Então vai ser difícil você ligar o rádio e falar assim, nossa, que música bonita, que música inspirada, nossa, que música diferente. Não, você vai ouvir sempre mais do mesmo. Agora, dentro desse mais do mesmo, tem coisas muito boas. Tem músicas, às vezes, no Hit Parade que eu acho elas muito bem escritas, muito bem compostas e muito bem produzidas. Mas a grande maioria é feita pensando no resultado, né?
Então, isso sempre vai fazer a música ficar mais pobre, né? Torquato, fala pra gente um pouco dos artistas que você gravou, produziu e até mesmo acompanhou como sideman. Quais são os aprendizados que se pode absorver positivamente, musicalmente, de tantos trabalhos com artistas de diferentes estilos? Cara, o aprendizado depende sempre da gente, né? Porque eu conheço muita gente que vai fazer um trabalho e fica falando mal do trabalho. Fala, pô, isso aqui é isso e aquilo. Eu sempre aprendi com todos os trabalhos. Porque em todo segmento tem uma verdade daquele artista, e se você estiver atento, você vai aprender muita coisa. Já seja no campo musical, já seja no campo pessoal, já seja, inclusive, no campo de o que a música provoca nas pessoas. Então, por exemplo, eu aprendi com todos os artistas que eu trabalhei, com todos. Com todos. Por exemplo, eu gravei com o Roberto Leal. O Roberto Leal, cara, era um cara que ele sabia muito bem o que ele queria e qual era o público dele. Então, ele me chamou para gravar uma guitarra de rock and roll, né? Depois eu fui trabalhar com ele anos depois na EMI, eu sendo o diretor artístico. Era uma figura fantástica. Cara, ele era um cara que sabia exatamente. Então a música tinha todo um roteiro e numa hora ele abriu um especial por uma coisa heavy metal. E depois ela voltava àquela onda dele mais de música portuguesa. E ficou sensacional. O arranjo do Julinho Teixeira, se não me engano. Puta arranjo, um grande arranjador aqui do Rio de Janeiro. Então, para mim, isso já é um aprendizado. Agora, teve o aprendizado, por exemplo, de tocar com o Djavan. Pô, aí você vai tocar com o Djavan, tem horas que você fica olhando para ele tocar no violão, porque ele toca violão pra cacete. Então você vê aquele cara tocando aquele violão e você diz, cara, aquilo nasceu com ele. Claro que teve uma fase da vida que ele treinou muito, né? Porque ninguém sai. O talento, na verdade, ele na verdade é ampliado por aquilo que você estuda, né? Agora você vê o Djavan tocando violão, você fica maluco. E aí, pô, eu fui tocar com o Ivan Lins, e aí aquelas harmonias do Ivan, e eu falava, cara, olha só, pô, como ele vai ligando um acorde no outro, ele passa para um acorde que eu não usaria, porque eu nunca testei, e aí, só que do jeito que ele faz fica lindo. Aí você aprende a fazer do jeito Ivan Lins, né? E teve o aprendizado com o Johnny Alf, que era um cara que ele pegava assim, vamos lá, beijo partido. Aí ele botava beijo partido, a música estava sendo em si bemol, ele fazia uma sequência harmônica e ele caía em sol. E aí começava a tocar música, eu tinha que correr atrás. Aí eu olhava aqui e falei, pô, beleza, tocava sol e falava, tô em si bemol. Aí saía lendo para poder ter um transpose relativo no meu instrumento. Então os aprendizados são tantos quanto você estiver aberto para aprender, porque você vai ter vários estilos diferentes, várias maneiras diferentes de fazer músicas. Torquato, vamos falar um pouco de equipamento. Você hoje considera já ter achado o seu som de guitarra? Depois de tantos anos tocando, usando, experimentando de quase tudo do mercado, que conclusão você chegou a respeito de guitarras, amplis, pedaleiras, pedais, plugins? Tudo é bom? Tudo funciona? Como você vê essa questão como um todo? Eu acho que tem equipamentos bons e tem equipamentos que não têm tanta qualidade. Na linha dos equipamentos que têm qualidade para cima, o som que você vai tirar com esses equipamentos está na tua cabeça, muito mais. Claro que o amplificador tem uma tendência, mas, por exemplo, ano passado fui gravar um disco com Moog Canásio, da Zoe, uma cantora inglesa. Era um disco de bossa nova e a gente foi para o estúdio e a gente ia gravar uns violões e eu levei a guitarra e ele falou, vamos tentar uma guitarra meio jazzística? Vamos. E ele tinha 2 amplos no estúdio, mas o Fender estava quebrado. E outro era um Vox, um AC30. Vocês sabem o som do AC30, o som dos Beatles, o som extremamente crunch. Aí eu falei, Moogzão, mas vamos lá, vamos tentar? Eu falei, vamos, beleza. O Moog microfona, o Moog microfona também de um jeito que tudo fica incrível, né? Mas o que eu fiz? Eu sentei lá do lado do amp, meu irmão, eu abaixei todos os botões pro lado direito.
O Vox tem poucos comandos, na verdade. Você tem um tone, tem um volume. Cara, eu deixei o volume aqui quase no nada. Quase assim no zero. Aí dei naquela mexida no tone para ficar mais balançado. Levei uma 359. Cara, se você ouvir o som no disco, você vai achar que é um Fender, talvez um Deluxe super limpo. O Moog microfonou do jeito certíssimo e eu fui buscar o som que eu queria naquele amplificador. Então, por exemplo, até o Plexi, se você quiser, você pode tirar um som super limpo. Então, esse som você vai moldar sempre na tua cabeça e aí que você vai passar para o amp. Então, eu acho que dentro dos amplificadores incríveis, dos simuladores incríveis, dos plugins incríveis, se você souber o que você quer, você vai tirar um bom som. Então, para mim, hoje, eu poderia falar que tudo serve, mas eu tenho os meus preferidos. Então, meu amp preferido hoje é o Bogner, que está aqui atrás. Ele tem 3 canais, um é um Fender tipo um Deluxe, o segundo dá para você transformar em Plex, e o terceiro é um High Gain absurdo. Mas, por exemplo, eu uso muitos plugins, muitos plugins, principalmente os da Softube com a UAD. Inclusive, estou fazendo um curso chamado In The Box, orientado para guitarristas, onde eu estou falando sobre tudo que eu uso dentro do computador, enfim, como resolver uma gravação somente dentro do computador, com a tua interface e o teu computador, e os plugins adequados. E eu uso muitos, já usei e continuo usando e continuarei usando simuladores de amps como o Kemper, usei muito o Fractal, usei muito o Eleven da Avid. E se você souber tirar o som, você vai conseguir resultados muito bons. Claro que tudo isso é muito diferente de você ter um amplificador do lado, porque o amplificador do lado, ele tem um resultado físico, que é o falante vindo para você aqui, a sensação de você, daquele falante rebatendo na sala que você tiver, com o instrumento, isso cria uma emoção que é diferente de você gravar de fone. Mas te digo, é a mesma de você pegar esse amplificador, microfonar e jogar para dentro da sala lá e você ficar aqui ouvindo ele microfonado, mas lá dentro da sala. Ele não está aqui no teu lado, está lá. Você vai microfonar, então ele vai passar por um SM57 que vai entrar num pré que você vai ouvir nas caixas pequenas. Quando você ouve aqui, não é o mesmo som de quando você ouve aqui. Então, como eu passei muitos anos fazendo isso, eu ia lá, tirava o som, chegava aqui, o som estava diferente, aí voltava lá, mexia de novo no amplificador, que era assim que a gente fazia, e aí a gente ficava às vezes meio frustrado, falei, pô, mas não é a mesma sensação de quando estou tocando lá do lado da sala? Então isso foi me tirando o grilo do que é bom e o que é ruim. Tem alguns simuladores que não são bons, e aí fica com o som meio estridente, ele não casa dentro da base. Agora você pega o Kemper, e se você tiver um bom profile, ou se você fizer o teu profile, cara, bicho, o som é sensacional. Assim como o Fractal também, se você achar o amp certo para música, você vai achar o mesmo som que você vai achar no original. Você só não vai ter a comodidade que você tem quando você tem 10 amps com 10 microfones, mas também você não vai ter o recall, você não vai ter a facilidade de mudar de um amp para o outro dentro, talvez, do computador, e de você mudar isso dentro do estúdio. Você tem que ir lá, mudar o microfone, não ficou legal, volta. Então isso também, se você está sozinho na tua casa, num quarto pequeno, por exemplo, não faz sentido você querer 10 amplificadores diferentes, porque você vai enlouquecer, né? Você pode usar o Bogner com Reactive Load, como eu uso aqui o Asa, né? Que é a mesma coisa. Também uma saída sensacional. Torquato, eu gostaria que você falasse pra gente de algum solo de guitarra que você ouviu pela primeira vez, que te marcou, que te inspirou, que chamou sua atenção. Você lembra de algum solo? Pode ser tanto na música brasileira, quanto na música de fora, né? Na música gringa. Fala pra gente aí. Cara, acho que o solo que mais me marcou, esse aí, pra mim, quando eu vi, eu fiquei arrepiado agora. Peguei agora só pra tocar aqui pra vocês. Toquei em cima do Lucata, né? Eu ouvi muito esse solo.
Eu lembro que eu tinha uma fita cassete, aí eu botava no carro, quando eu voltava de novo, eu gritava dentro do carro, falava, cara, o que esse cara fez com esse solo? Como é um dos solos mais lindos da música pop. Agora tem milhões de outros, né? Mas esse aí eu lembro que o Kiko, a gente já conversou sobre esse solo, e o Ricardinho Marins também, que é um solo assim dos deuses, né? Ele supera tão pouca nota, né? Tão pouca coisa, né? Ele é baseado só em sentimento. Cada nota ali é um coração gigante. Torquato, conta pra gente como é seu dia a dia com a guitarra. Você estuda todos os dias, toca todos os dias. Como é o seu dia a dia com o instrumento e o que você costuma estudar hoje em dia? Cara, meu dia a dia com a guitarra não é eu não tenho nada regrado. Nunca tive, então eu não consegui criar uma doutrina. Gostaria muito desse tipo de acordar todo dia, 9 horas da manhã, pegar o instrumento de 9 às 11, estudar improviso, depois almoçar, dar uma caminhada, voltar em casa e estudar. Nunca consegui fazer isso na vida. Assim, acho que eu nunca repeti um dia 2 vezes igual. Mas eu tenho conseguido ultimamente, nos últimos anos, estar mais com o instrumento em cima, estar mais com o instrumento pendurado. E para isso eu botei lá do lado da minha cama, assim, eu tenho um suportezinho para pendurar a guitarra e deixo sempre uma guitarra ali. E aí, quando, tipo, sabe aquela hora que você diz, vou dormir, mas você chega um pouquinho antes no quarto, aí dou uma estudada. Eu tento estudar. Eu não tenho também uma regra, né? Às vezes eu fico estudando coisas técnicas para... Eu tenho ultimamente estudado muito ficar monitorando o quanto eu estou tenso para tentar relaxar mais enquanto estou improvisando. Porque eu sou muito tenso. Por vir de uma escola rock and roll, blues, na hora que eu estou tocando, eu estou indo meio que com a mão, com o coração, com tudo. Então eu estou tentando administrar um pouquinho isso, para tocar outras coisas que exigem de mais precisão, né? Mas não é nada assim sistemático. Às vezes eu estava estudando o curso de voicings do Daniel Santiago, fico estudando voicings, e muitas vezes nesse processo de estar estudando eu acabo compondo uma música, né? Então é um misto de coisas, porque eu preciso também estar tocando coisas que eu ache bonitas, né? E não só apenas notas. Se a gente corre o risco de a gente subir no palco para tocar com alguém, tá tocando apenas, ficar tocando uma escala, entendeu? Então sempre que eu estou analisando um caminho para improviso, eu fico tocando como se estivesse improvisando numa música, e não como se estivesse... Eu não uso aquele método clássico, né? Não, eu vou pegar essa frase e repetir. Eu tenho amigos que eles falam, 50 vezes, se eu errar, na 25 eu volto tudo de novo, a contagem volta para trás. É bom também, mas é o que eu não consigo fazer. Eu queria ter essa doutrina, mas não tenho. Então é um estudo muito baseado um pouco também no sentimento do momento, de como estou naquele dia. Aí tem dias que eu fico só, tipo, com a paleta assim, paleta alternada, fico fazendo, às vezes na frente da televisão, mas não é nada assim, tipo, como se eu estivesse numa faculdade. Torquato, depois de tantos anos tocando, várias gravações, shows, viagens, você tem alguma história interessante, engraçada, que você pode contar pra gente, um aperto musical que você passou, uma história legal para você dividir com a gente aqui? Tem uma história incrível. Lembra que te falei que quando eu tinha uns 17 anos eu tocava às vezes com o Paulo Moura, eu tinha uma banda chamada Palmares com o Cezinho Moura, que era sobrinho do Paulo. Então a gente foi chamado pelo Paulo, toda a galera da banda Palmares, para ser a base do disco da Nara Leão. E aí fomos lá, marcaram 3 ensaios na casa do Alex Meirelles, que hoje é o tecladista da Cidade Negra, e fomos lá. Eu tinha 17 anos, 17 para 18, e, pô, gravar com o disco da Nara Leão, eu tava feliz demais, né? E nós ensaiamos 3 dias, passamos todas as músicas com arranjos que a gente montou na hora, o Zezinho junto com o Alexandre Meirelles
escrevendo tudo, e a gente monta, enfim, escrevendo tudo para os instrumentos de sopro mais, né? Porque, e para a galera que lia, eu não lia. E aí aconteceu o seguinte, chegamos no dia da gravação, tava o Paulo, a Nara Leão, e chegou uma turma de músicos. O estúdio inteiro, o estúdio da Poligram era um estúdio, sei lá, me arrisco falar que era 900 metros quadrados. Tudo rodeado assim, de cadeiras, com microfones. Eu falei, caramba, a banda vai ser gigante. Quando chega a galera do Cacique de Ramos, junto com toda a galera do Chorinho. Os caras mais incríveis do Chorinho. O Maurício Carrilho, o Joel do Bandolim. E ali só a galera incrível, assim. Falei, caramba, fiquei meio nervoso. E aí, quando a gente chegou lá, tinha uma partitura em cada cadeira. E tinha lá a partitura, a guitarra cheia de nota escrita, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu não leio, né? Pô, mas a gente saiu 3 dias. E era aquela situação, você chegando no estúdio para gravar, você tinha que ligar a guitarra, sentar, daqui a 15 minutos, provavelmente já tinham passado a bateria e ia começar a gravação. Eu falei, cara, o que eu faço agora? Olhei a partitura assim, ainda tentei tirar uma nota, falei, cara, não vou conseguir tocar isso aqui. Aí fui lá e falei pro Paulo Moura, falei, Paulo, é que eu não sabia, eu estava com medo de falar, e o cara falou, pô, tá bom, então não vai dar para você gravar. Mas eu tinha que falar a verdade, né? Aí eu falei, Paulo, que é o seguinte, eu vi a partitura lá, e como a gente tinha ensaiado, eu achei que a gente não ia precisar de ler. Por isso que eu nem te falei nada, mas eu não leio. Eu não sei ler música ainda. Aí eu falei, cara, ele vai dizer para mim que então vai ser outro dia, né? Aí o Paulo olhou para mim assim e falou, não lê não? Eu falei, não. Então o que você quiser então. E aí eu falei, caramba, um alívio, né? Eu conhecia a música, né? Aí eles passaram a primeira vez, tinham mudado os acordes, aprendi os acordes, que isso foi canja da noite, né? Se aprende por blocos, né? Então isso me ajudou muito, né? Essa é uma história incrível, né? Tem outra história incrível nesse disco também, que foi o seguinte, era 24 canais. E aí você gravou, tá gravado. Se você fosse refazer teu instrumento, você apagava aquele, você não ia ouvir nunca mais na tua vida. Aí eu dei aquela garoteada, né, de chegar, eu tinha um solo meu, e aí fiz o solo meu de primeira na base, ficou super legal, mas na hora que estava todo mundo ouvindo, imagina, dentro do estúdio tinha, sei lá, 30 pessoas ouvindo, e os 30 pessoas eram o Cacique de Ramos inteiro, a galera dos maiores músicos de chorinho do Brasil, a banda, o artista, Paulo Moura, os engenheiros. Aí eu tive a péssima ideia de falar assim, Paulo, eu acho que meu solo podia ficar melhor. Eu posso refazer? Ele fala, pode. Pra que ele falou pode? Aí aconteceu o seguinte, fui lá, vamos lá, todo mundo me olhando, veio a hora do solo, fiz o solo, errei. Falei, não, tudo bem, vou tentar de novo. Aí não sei o que, errei de novo. Aí comecei a ficar nervoso, falei, puta que pariu, por que eu fui refazer esse negócio? Nunca mais na minha vida eu penso para refazer. Aí teve acertei mais ou menos, ele falou, pô, isso tá legal. Aí ficou esse aí. Falei, cara, nunca mais, não peço para refazer solo quando tiver uma máquina de 24 canais, porque você vai perder o bom. E o primeiro solo, sempre o melhor. Torquato, eu queria te agradecer por essa entrevista, por esse bate-papo, dizer que foi uma honra para mim, que sou seu fã, acompanho seu trabalho há bastante tempo, tá? Ter você aqui no canal, os inscritos com certeza vão gostar muito dessa entrevista. Então eu queria te agradecer do fundo do coração por essa oportunidade, te desejar tudo de bom, né? Que essa situação logo passe, que a gente possa voltar a trabalhar. Então muito obrigado de coração, tá bom? Um abraço, valeu, fica com Deus. Torquato, eu queria que você deixasse uma dica para a galera do canal aqui, que está assistindo essa entrevista, que você desse uma dica para quem quer viver de música, quem quer se tornar um guitarrista melhor, um músico melhor, o que é necessário, o que você vê que é fundamental para a formação de um bom músico. Deixa uma dica para a galera do canal aqui. A minha dica para vocês é, sejam verdadeiros no que vocês estão fazendo, independente do estilo que vocês estiverem tocando. Se vocês estiverem tocando num estilo que vocês não têm intimidade, coloquem seu coração ali. Façam como se vocês estivessem fazendo
façam como se vocês estiverem fazendo o seu próprio trabalho. É assim que eu trabalho com todos os artistas. Eu não faço diferença, eu não vou ali cumprir uma função como um profissional apenas. Porque senão a gente se torna uma ferramenta comum, na verdade. Quando você bota o seu coração, você vai estar, de alguma maneira, levando algo diferente para o trabalho dos outros. E isso, com certeza, vai fazer com que você seja lembrado depois. Se você faz algo que é igual a tudo, né, na verdade, você vai estar apenas... na verdade, não é bonito, né? Eu acho que o bonito é ir com o coração, seja o que for.